Fala, meus amigos, tudo bem? Nós vamos hoje estudar o capítulo 16, que vai dar continuidade aos nossos estudos sobre a água, tá? E hoje nós vamos falar sobre as bacias hidrográficas. Primeira coisa, eu quero que você, ao terminar esse capítulo, você consiga analisar o conceito e a importância de uma bacia hidrográfica. Você consiga caracterizar as principais bacias hidrográficas brasileiras e você consiga entender a importância das águas subterrâneas, tá? Para começar a nossa aula, a gente já começa com uma informação aí muito importante. Você sabia que 14% de toda a água potável superficial do mundo se encontra aqui no Brasil? O Brasil é um dos países que mais possui água. Aliás, o país que mais possui água. No entanto, isso não quer dizer que você pode sair desperdiçando água. Por quê? Nós, por exemplo, que vivemos na região sudeste, nós estamos numa das regiões que menos tem água, tá? Por mais que exista 14% de toda a água superficial do planeta no Brasil, no entanto, há uma má distribuição dessa água aqui. A região com mais água é justamente a região que tem menos pessoas para utilizar essa água, que é a região norte, tá? E uma das regiões que tem a maior quantidade de população possui menos água, que é a região nordeste. Mas nós vamos ver isso mais para frente, ok? Primeiramente, gente, nós temos que caracterizar o que é uma bacia hidrográfica, tá? A bacia, eu vou diminuir aqui para você ver rapidinho. Isso aqui é o esquema de uma bacia hidrográfica, tá? Espera que eu já volto lá. Mas o que é uma bacia hidrográfica, gente? A gente chama de bacia hidrográfica, e alguns estudiosos chamam até de bacia de drenagem, uma área onde os fluxos de água menores, ou seja, rios menores, drenam em direção ao rio principal. Esses fluxos menores, que podem ser rios, córregos ou riachos, são chamados de afluentes. Não esqueça disso. Então, quando eu falo assim, a bacia amazônica, quer dizer que nós temos o rio principal, que é o rio Amazonas, aquele rio imenso que parece um mar, tá? E que existem outros rios e córregos menores que confluem, ou seja, correm em direção a esse rio e desaguam nele, deixando ele aquele rio imenso, tá? Como que uma bacia hidrográfica ela se origina? Ela se origina pelos desníveis do terreno, ou seja, do relevo, que orientam os cursos de água para cair naquele rio principal. E sempre das áreas mais altas para as áreas mais baixas, tá? Onde está o leito do rio principal. E o que é o leito? O leito é o caminho que o rio percorre, tá? Deixa eu mostrar aqui para você, eu quero que você entenda esse desenho aqui. Olha aqui, nós temos aqui duas bacias, a bacia 1, tá? E a bacia 2. E aqui você está vendo que tem um pico aqui, ó. Isso aqui é um divisor de águas. A chuva ocorre nessa região e aí cai para a bacia 1 e cai para a bacia 2. E aí o rio principal é esse aqui que está no centro. E o rio principal, gente, não é caracterizado não só por apenas estar no centro, mas sim ser o rio onde nós temos vários outros rios que nós chamamos de afluentes desaguando neles. Então você pode observar isso aqui no desenho da bacia 2, como na bacia 1, tá? E aí você tem, lembrando que você tem a área de nascente, que fica na parte mais elevada, então a nascente está aqui sempre na área mais elevada. Quando você vai em direção à nascente, você está indo em direção, você está subindo o relevo, você está em uma direção que a gente chama de montante. E aí, o contrário da nascente, que é onde o rio morre e deságua, é a foz, tá? Se você sobe o relevo quando você está indo para a nascente, quando você está indo para a foz, você desce o relevo. Se na nascente é uma área de montante, na parte baixa da foz é uma área de jusante, tá? E aí essa foz, que é onde o rio deságua, pode ocorrer de duas formas. Você pode ter a foz de estuário, onde você observa que a água vem e não há nenhuma barreira nela aqui, ela deságua em outro rio, um rio pode desaguar em outro rio, ou então no oceano. Nesse caso que você observa que tem umas linhas vermelhas que são como se fossem ilhas. Isso quer dizer que isso aqui é uma foz de delta, onde nós temos aqui um rio que tem uma força muito grande de correnteza, faz um trabalho erosivo maior do que o da bacia 1 e tem a capacidade de depositar esses sedimentos lá na foz, formando ilhas, tá?
Então, ó, você já sabe, você tem a nascente, você tem a foz, você tem o leito é onde o rio está caminhando, tá? E aí você tem a margem direita e a margem esquerda de um rio. Lembrando que a gente olha o caminho de um rio da nascente para a foz, tá? E um rio, gente, ele não é uma coisa reta. Por mais que você olhe assim e vê que está retinho, ele não está retinho porque você está tendo uma correnteza. Se você tem uma correnteza, é porque você tem o que? Um desnível. E aquilo faz com que a água corra, tá? Então, você já sabe agora a definição de bacia hidrográfica e o que é. Tranquilo? Agora nós vamos falar aqui sobre a rede hidrográfica brasileira. O Brasil, gente, ele tem hoje 12 bacias hidrográficas, que são as grandes bacias, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tá? E dessas 12 bacias hidrográficas, 4 merecem destaque. A maior, que é a bacia amazônica, olha onde ela está, você não pode esquecer disso. Nós temos também a mais utilizada no que diz respeito a hidrovias, ou seja, a navegação e a construção de usinas hidrelétricas, que é a bacia do Paraná, essa aqui de marrom. Uma outra muitíssimo importante é a bacia do São Francisco, tá? E nós vamos ver depois por que ela é importante. E uma outra também muito importante é a bacia Tocantins-Araguaia, tá? Nós aqui em Lima Duarte estamos situados aqui na bacia do Atlântico Sudeste, tá? Não precisa ficar preocupado com esse número de bacias, mas é muito interessante você entender a localização dessas 4 que eu te falei: Amazônica, Tocantins-Araguaia, Paraná e bacia do São Francisco, tá? Então nós temos 12 regiões hidrográficas, só que essas 4 são as mais importantes. Como eu falei para você, o Brasil é privilegiado porque tem 14% de toda a água doce superficial do planeta aqui nos nossos rios, né? Pra você ter noção, o que nós temos de água aqui no Brasil, que é apenas um país, corresponde ao dobro de todos os rios da Oceania, tá? De todos os rios da Oceania, é 42% superior aos rios da Europa e corresponde a 25% a mais do que a água presente em todo o continente africano. Então nós somos um país muito, mas muito rico mesmo em água, tá? A água, gente, é uma coisa tão importante que aqui no Brasil existe a ANA, a Agência Nacional das Águas, tá? E a Agência Nacional das Águas é que vai tomar conta desse recurso, que é um recurso universal. Quando eu falo que é um recurso universal, eu estou falando que é um recurso que tem que estar disponível para todos, tá? Agora então, gente, nós vamos aqui falar especificamente de algumas bacias, que são as 4 que eu falei para vocês, que são as mais importantes. Então, em destaque aqui, eu estou te mostrando a bacia amazônica. A bacia amazônica, gente, ela é a maior do planeta, tá? E o rio mais importante é o rio que? Amazonas. Essa bacia, ela ocupa uma área de 7 milhões de quilômetros quadrados, tá? Ela não é uma bacia exclusivamente brasileira. A maior parte dela está no Brasil. No entanto, essa bacia, que a gente pode falar que é uma bacia continental, porque ela pega outros membros do continente, ela pega também o Peru, Bolívia, Colômbia, Equador e a Venezuela também. E Guiana, tá? Guiana. Tá? Só que o Brasil tem mais ou menos 60% da área dessa bacia, ou seja, cerca de 4 milhões e 200 mil quilômetros quadrados da bacia fica aqui no Brasil. E aqui no Brasil, ela corresponde a 42% de todas as bacias hidrográficas do país. Ela é a maior disparada, tá? E ela fica em 7 estados. Ela fica aqui no Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Mato Grosso, tá? Muito importante aqui, essa bacia. E aí, gente, só por uma curiosidade, o rio mais importante é o rio Amazonas, que é o que dá nome à bacia. Sempre os rios que dão nome à bacia são os rios mais importantes da bacia, é o rio principal. Só que ali nós temos 2 rios afluentes importantíssimos do rio Amazonas, que é o Rio Negro e Solimões, que a gente vai ver mais à frente. Essa bacia aqui, ó, a segunda, Tocantins-Araguaia, ela é a maior bacia exclusivamente brasileira, ou seja, que está aqui no território nacional, tá?
Essa bacia ela tem uma importância no contexto nacional, pois ela se caracteriza pela expansão do cultivo de grãos e pelo grande potencial hidroenergético, né? Ela ocupa uma área de mais ou menos 10,8% do território nacional e ela abrange os estados do Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e também pega o Distrito Federal, tá? O rio Tocantins, que é um dos rios que dá nome à bacia, porque nós temos dois rios importantes, Tocantins e Araguaia, mas o Tocantins acaba sendo mais importante. Ele nasce lá no Planalto de Goiás, a cerca de 1.000 metros de altitude, ou seja, 1 quilômetro. E ele é formado pelo Rio das Almas e o Rio Maranhão. Seu principal afluente, que também dá nome à bacia, que é um rio gigante, é o Rio Araguaia, onde se encontra a Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo. Ilha fluvial, gente, significa que é uma ilha que está sobre um rio, tá? Então, a maioria das ilhas, elas ficam sobre os oceanos. No entanto, a maior ilha fluvial de um rio é essa Ilha do Bananal, que fica aqui nessa bacia, tá? Nós temos a bacia do São Francisco. A bacia do São Francisco é muito importante porque esse rio que dá nome à bacia, que é o Rio São Francisco, que já foi chamado de Velho Chico e também é considerado o rio da integração nacional, ele é importante por quê? Porque ele nasce numa área de clima tropical, a nascente dele, ou seja, nunca seca, e ele passa por áreas onde há uma escassez de água muito grande, onde os rios secam, que são chamados rios intermitentes. Então essa bacia é muito importante porque ela alimenta a população de água. E ali essa bacia está localizada, grande parte dela, numa região de sertão, onde a escassez de água é muito grande, tá? Essa bacia ela tem uma grande importância para o país, não apenas pelo volume de água transportado, principalmente para a região semiárida, mas também pelo potencial hidrelétrico de aproveitamento. 13% da energia gerada no país por hidrelétricas fica nessa bacia. E a usina de destaque é a usina de Paulo Afonso, tá? Não sei se vocês já viram aquela novela Senhora do Destino, mas tem uma cena de uma vilã muito famosa, que é a Nazaré, onde ela pula de uma ponte. Essa ponte está no Rio São Francisco, ali, próximo à usina de Paulo Afonso. Tá? E aí, como eu disse para vocês, a importância dessa bacia é o fato dela percorrer uma parte muito seca e quente do país, que é o semiárido nordestino, que a gente sabe que é caracterizado pela escassez de chuva. Ok? Por isso, o Rio São Francisco ele desempenha um importante papel nessa região, que corresponde a cerca de 50% da bacia hidrográfica. Uma outra bacia importantíssima, como nós já vimos aqui, é a bacia do Paraná. A bacia do Paraná ela apresenta uma grande importância no contexto nacional, pois ela está localizada numa região onde existe o maior desenvolvimento econômico nacional. Cerca de 30% dos moradores do Brasil, ou seja, da população, residem nessa bacia aqui, tá? Ela é uma bacia que ela pega vários estados, ela passa por São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, tá? Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e o Distrito Federal. Ela é a bacia que nós temos o maior aproveitamento hidráulico, ou seja, a maior quantidade de usinas hidrelétricas. Nela nós temos aqui a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, já foi a primeira. No entanto, a China construiu uma usina hidrelétrica chamada de Três Gargantas, que tem um potencial maior que essa. A segunda maior usina hidrelétrica do mundo, que também já foi a primeira, é a usina de Itaipu, que fica construída aqui na divisa com o Paraguai. É uma usina binacional. Por que é uma usina binacional? Porque o Paraguai ajudou a construir ela juntamente com o Brasil, tá? E essa usina ela é muito importante. Essa bacia hidrográfica ela é muito importante porque nela nós temos o Aquífero Guarani, tá? Que é uma região hidrográfica brasileira com a maior área irrigada, com plantações correspondendo a cerca de 20% do total do Brasil, tá? Então essas 4 usinas, gente, elas são as mais importantes para que você tenha um entendimento sobre isso, tá? A gente estava falando lá da bacia hidrelétrica de São Francisco, falando da importância dela, e lá nessa bacia, no Rio São Francisco, tem um projeto muito interessante, que é a transposição do Rio São Francisco. O que seria a transposição do Rio São Francisco? O pessoal, ou seja, os engenheiros construíram canais artificiais, é como se fosse um rio de cimento, onde vai haver desvios do Rio São Francisco para que a água chegue nesses canais e alimente os rios que são afluentes do Rio São Francisco, mas que são rios intermitentes, ou seja, que são rios que no período do ano eles ficam secos. Quando a gente está falando da transposição do Rio São Francisco, é isso, é levar água até esses rios que em determinada época do ano secam,
para que eles possam não secar mais, para que eles se tornem o quê? Durante todo o ano, rios perenes. Então, transposição do Rio São Francisco é isso. É uma obra polêmica no sentido de que a obra não termina. A obra não termina. É uma obra que deu muito espaço para que ocorresse corrupção e desvio de dinheiro. Tá? Essa obra, como se é a transposição do Rio São Francisco, obviamente, vai ser o quê? Vai ocorrer na Bacia do São Francisco. E aí, ó, os eixos de integração seriam essas áreas verdes aqui, ó, onde você está vendo aqui. Essas partes roxas são áreas construídas para que a água do Rio São Francisco chegue até ela e faça com que os outros rios não sequem, tá? Então é muito interessante, essa obra já está arrastando há anos. E aí, nós temos aqui os principais desafios das bacias hidrográficas. Quais são os principais desafios das bacias hidrográficas? Primeiro, a construção de barragens, porque quando você constrói uma barragem, você altera o curso natural do rio e isso prejudica a vida aquática e a população que mora ali em torno. Então a construção da barragem, ela é feita para geração de energia hidrelétrica, mas ela gera esse problema, tá? Nós temos também o crescimento desordenado das cidades, por quê? O crescimento urbano, gente, ele gera uma grande quantidade de lixo e esgoto. Vocês estão cansados de saber isso. Mais pessoas, mais lixo. Só que na maioria das vezes, o problema não é gerar lixo, não é gerar esgoto. E simplesmente é não tratar de maneira adequada esse esgoto que é lançado nos rios. Tá? E quanto maior a população na região da bacia, maior vai ser a demanda por recurso hídrico também. Principalmente quando não há planejamento e uma gestão adequada. Por isso a gente tem que se pensar em como nós estamos utilizando essa água. Tá? Um outro problema é a estruturação de hidrovias. Hidrovias, gente, é o barco passar ali no rio. Tá? As obras de drenagem e alargamento das margens, porque normalmente vai alargando a margem para caber barcos cada vez maiores, podem gerar problemas relacionados à mudança natural do curso do rio. Tá? E a perda de biodiversidade. E ainda pode afetar a população localizada perto da margem do rio. Então, tudo que nós vamos fazer relacionado às águas tem que ter um planejamento. Água, gente, é uma coisa muito séria. Tá? E a gente tem a tendência de achar que a água não acaba, mas ela acaba sim. Tá? Então, nós temos que pensar o que nós estamos fazendo com esse recurso que é o mais importante para a nossa vida. Você fica 7 dias sem comer, mas 7 dias sem beber água você não fica, você morre. Tá? Você precisa de água. Água o tempo todo, porque a água é que vai fazer com que o seu organismo, assim como a comida também, mas a água principalmente, ele possa trabalhar da maneira mais adequada possível. Agora nós vamos falar, gente, um pouquinho das águas subterrâneas, tá? O que são as águas subterrâneas? O próprio nome diz, é a água que está o quê? Debaixo da terra. É a água que na hora que ocorre a penetração da água no solo, quando precipitou, choveu, caiu, ela vai preenchendo os poros do solo, ou seja, ou então os poros vazios das rochas sedimentares e as falhas das rochas, tá? E essas águas, elas desempenham um papel essencial na manutenção da umidade do solo, do fluxo dos rios, dos lagos, dos brejos, tá? Em nosso planeta, elas representam 21% do total da água, ou 97% da água doce não congelada. Então tem muito mais água dentro da terra do que na superfície, tá? E essa água é importantíssima. Daí a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai impermeabilizando muito o solo. O que é um solo impermeável? É aquele solo onde a água não consegue penetrar nele. Quando você coloca asfalto, bloquete, concreto. Então a gente tem que estudar muito esses processos de impermeabilização do solo. Porque se a água subterrânea for diminuindo seu volume nos aquíferos e nos lençóis freáticos, nós vamos ter problema aqui com as águas superficiais. Então o que acontece? Essa água subterrânea, como que ela vai se formando? Após a precipitação, ou seja, a chuva, parte das águas que atingem o solo se infiltra, como que eu falei para vocês, para o interior. E ao encontrar essas rochas sedimentares, geralmente porosas são buraquinhos que a água vai penetrar. Impermeável, ou então no espaço das rochas duras, com rachaduras, compactadas e impermeáveis, vão se formando que os reservatórios que passam a ser chamados de aquíferos, onde a exploração é viável. Então olha aqui para mim, ó. Tá chovendo aqui, olha o desenho. Choveu. Grande parte escorre, mas uma parte penetra.
No que penetra tem a rocha impermeável, onde a água não vai entrar, mas tem aqui o solo, onde o que vai acontecer? A água infiltrou e formou aqui um aquífero superficial. Normalmente o aquífero superficial a gente chama também de lençol freático. E tem aquele aquífero mais profundo ainda, ó, quando tem uma rocha por cima e ainda tem um aquífero lá embaixo. Então tem muita, mas muita água aqui subterrânea. Pra você ter uma noção, olha aqui o rio. E olha aqui o aquífero aqui embaixo, ó. Olha como é que tem muita água abaixo do rio. Que a gente pensa que não existe, mas existe. E aí a gente tem que cuidar muito dessa água. Muito. Por quê? Porque essa água... Quais são os problemas que podem haver com as águas dos aquíferos? Primeiro, a contaminação. E essa contaminação ela ocorre pela ocupação humana inadequada de uma área de recarga dos aquíferos. Tá? Pela infiltração de restos industriais, pelo vazamento de rede de esgoto, tá? Por aterros sanitários e lixões, aquilo ali vai aprofundando e aquilo vai infiltrando no solo e chega até o aquífero, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem também pelo uso de defensivos agrícolas, ou seja, os pesticidas, tá? Pelos depósitos de lixo próximos dos postos mal construídos ou abandonados. Então, em áreas de recarga de aquífero, nós temos que ter o maior cuidado, porque se nós temos muita água, só que se essa água estiver subterrânea, no subterrâneo poluída, de nada adianta. Nós precisamos de água, mas de água potável. A água potável é a água doce na qual nós podemos o quê? Fazer o uso dela. Além da contaminação, nós temos que ter cuidado com a questão da superexploração. O que é a superexploração? É a extração da água subterrânea que ultrapassa os limites de recarga do aquífero. Ou seja, você pode explorar a água do aquífero até um certo nível. Se você explorar mais a água do que a capacidade desse aquífero de fazer a recarga da água, o aquífero some, desaparece. Tá? Então, por exemplo, se eu consigo tirar... Vamos supor que o aquífero, é lógico que tem muito mais água, mas só para você entender, é uma analogia. Vamos supor que no aquífero eu tenho 10 litros de água. Eu não posso tirar 10 litros de água, porque eu vou acabar com a água. E nem posso tirar 9 nem 8. Eu tenho que tirar uma quantidade razoável, no máximo 5 litros de água, para que automaticamente o aquífero possa ter a capacidade de se recompor depois dessa superexploração que foi feita. Entendeu? Agora aqui eu quero mostrar para vocês os principais aquíferos brasileiros. A gente tem dois principais aquíferos aqui. Nós temos o aquífero Guarani, que é esse aqui, ó. O aquífero Guarani, ele não é só brasileiro. Essa parte mais escura aqui é a parte que pega no Brasil. E também temos o aquífero Guarani no Paraguai, no Uruguai e na Argentina. Como você pode observar aí, tá? O aquífero Guarani, gente, ele tem uma grande extensão superficial, ultrapassa a fronteira brasileira, como eu já falei para você, chegando aos outros países. A gestão do... Aí, ó, nós temos também aqui o aquífero Alter do Chão. Tá? O aquífero Alter do Chão é somente brasileiro. Como você pode observar, pega um pouquinho aqui no Amapá, pega aqui no Pará, pega aqui no Amazonas, tá? Agora, pega aqui também um pouquinho, eu falei que ele não é só brasileiro, pega um pouquinho aqui na Guiânia, tá? Esse aquífero Alter do Chão, ele também é chamado de Sistema Aquífero da Grande Amazônia. E por mais que ele seja menor em extensão do que o aquífero Guarani, ele tem um volume de água 2 vezes maior do que o aquífero Guarani, tá? Então, gente, eu quero que vocês entendam que o Brasil é muito rico em água, mas há uma má distribuição dessa água, como eu já falei para vocês. E além da má distribuição dessa água, você tem que entender que a água, para ela ser utilizada, ela tem que ser uma água potável, ou seja, tem que ser uma água que não está contaminada. E nós, enquanto seres humanos, nós precisamos muito desse recurso, que é a água. Nós devemos cuidar e muito desse recurso, porque é um recurso que acaba sim, tá? Então, eu quero que após essa aula, você possa dizer para mim e entender o que é uma bacia hidrográfica, identificar as partes de uma bacia hidrográfica. Eu falei para você: nascente, foz, o leito do rio, margem direita, margem esquerda. Identificar as principais bacias hidrográficas: a bacia amazônica, a bacia do Paraná, a bacia do São Francisco e a do Tocantins, Araguaia, e conceituar um aquífero, que é o quê? Nada mais é do que uma grande concentração de água subterrânea, ok? Então eu espero que você possa ter aprendido bastante com essa aula.
Um grande abraço para você e até a próxima.